Olá, irmãos. Hoje nosso assunto é inveja. Aula 16, reconhecer e vencer a inveja. Então, em primeiro lugar, reconhecer. O que é o sentimento da inveja? Ou emoção, que você quiser chamar. A inveja ela é parecida com a cobiça, mas com uma ênfase um pouco diferente. A cobiça ela está mais voltada ao objeto que se quer possuir. Objeto assim, pode ser também uma pessoa, que você queira, esteja cobiçando sexualmente falando. Ela tem mais assim, a questão é mais algo que você quer ter para si, tá? E na inveja, você também tem algo que você quer ter para você, mas a ênfase não está tanto no objeto, está na pessoa que tem esse objeto. Então, ela é uma coisa que está mais relacionada a uma rivalidade, a um sentimento de uma certa obsessão que você tem por outra pessoa, um sentimento forte que faz você querer desejar as coisas que essa pessoa tem. Porque, na verdade, aí o que você deseja não é tanto as coisas que essa pessoa tem, mas é ser como essa pessoa. É uma questão muito mais relacional do que possessiva. Às vezes essa questão às vezes está por trás, está oculta, mas na inveja, a pessoa específica que tem aquelas coisas é muito importante que ela se faça presente para você configurar que a inveja não cobiça. Tá? E aí é um fenômeno interessante, porque na inveja, a inveja ela falsifica um pouco a realidade. Ela falsifica um pouco o valor das coisas. Por quê? O que eu estou falando? É que aquela frase muito conhecida, a grama do vizinho é mais verde. Por que é mais verde? Do que essa frase está falando? Está falando da inveja. A questão é que você está olhando para o seu vizinho, está achando que ele é maravilhoso, que ele vive uma vida sem problemas, que as coisas que ele faz são melhores do que a que você faz. E aí tudo que ele tem parece que é melhor. Então, ela falsifica a realidade nesse sentido, Quer dizer, parece que as coisas que o seu vizinho tem ou deseja são melhores do que as coisas que você tem. E aí, então, a inveja, então, ela é esse sentimento que fica aliciando outros desejos seus, manipulando até os seus desejos. Porque você começa a rivalizar com uma pessoa e aquilo que a outra pessoa acha bonito é o que você vai achar bonito também. Você perde um pouco da sua individualidade, Você perde um pouco da noção de valor das coisas. Porque, na verdade, tudo que você quer é, na verdade, aquilo que o outro tem. Você quer, no fundo, se apropriar da posição que o outro tem. Ele desfruta de algum sucesso, de algum prestígio, é como se ele tivesse algum esplendor ou alguma glória que você queria que fosse sua e não dele. E eu acho interessante a gente olhar por essa categoria da glória, porque daí a gente começa a ter categorias teológicas, para entender um pouco, a psicologia desse fenômeno. Ou pelo menos começar a arriscar, uma abordagem bíblica de como tratar isso. A inveja, então, ela tem esse objetivo final, digamos, que é querer tomar aquilo que é do outro, muitas vezes às custas do outro. O objetivo final desse sentimento ruim, desse ódio, amor-ódio, que é essa fixação, é a eliminação do outro para você usurpar aquilo que é dele. Então, nesse sentido, a gente vê como ela é
alguma coisa totalmente contrária ao espírito do que Jesus ensinou, né? Que Jesus, ele se sacrificou pelo bem do outro. E aí o invejoso, nesse caso, quer sacrificar o outro pelo seu próprio bem. Então, essa é mais ou menos a dinâmica, né? Mas é interessante pensar também que o invejoso, muitas vezes, ele não inveja uma pessoa só, né? Porque a questão dele não é exatamente aquela pessoa, né? Aquela pessoa é muito importante, claro, mas ela está olhando o outro dessa forma porque ele, em particular, sente um vazio, né? Ela sente que a sua vida, na verdade, o outro tem uma glória que a sua vida não tem. Então ele tem uma fome de glória, ele tem uma fome de querer ser alguma coisa que, no caso, o outro ele acredita que é, né? Não necessariamente é verdade, né? Mas ele acredita que o outro é. E ele tem essa fome e ele quer preencher essa fome de alguma forma. Então, se ele inveja essa pessoa aqui, por causa dessa fome, essa fome não vai embora, porque ele está invejando essa. Ele vai acabar invejando uma outra pessoa ali, e vai invejar uma outra pessoa lá, e vai ficar, muitas vezes, até inventando rivais, porque ele precisa de preencher isso. Ele acha que só vai encontrar isso, esse preenchimento, em outro lugar, que não nele mesmo, né? E aí fica procurando no mundo, fica procurando e criando, por assim dizer, ídolos, né? Enxergar por esse lado também é muito interessante para o aspecto teológico, porque o ídolo, né, a gente discutiu um pouco nas nossas aulas, uma das coisas que ele faz é isso, ele é cegar o nosso entendimento. E na inveja é isso que acontece, você começa a olhar para o outro como se ele fosse algum super-homem, né, alguém maravilhoso, fantástico, que o Midas, que tudo toca vira ouro, você está falsificando a realidade, assim como o ídolo faz com você. Ele te engana, ele dá valores para as coisas que na verdade não é o valor que essas coisas têm. E você vai, como ídolo, né? Apesar de ter olhos, não enxerga. Apesar de ter ouvidos, deixa de ouvir. E vai se enrolando nisso daí. Então a característica do invejoso, da pessoa que está sofrendo de maneira mais aguda com a inveja, é essa proliferação de alvos da sua inveja. E uma outra também, que eu acho que vale a pena mencionar, é o snobismo. Uma pessoa invejosa também acaba muitas vezes sendo snob, né? Não necessariamente sempre, mas em alguns momentos você percebe por quê? Porque ela, com esse vazio que existe dentro dela, ela quer ostentar para os outros que na verdade ela não é assim. Então ela fica se mostrando como se ela fosse alguma coisa que ela não é. E aí você, né, quando percebe isso, né, no snobismo do outro, que você percebe a sua baixeza, né? Você vê que ela, na verdade, não é nada. Na verdade, ela está desesperada pela aprovação do outro, né? E não é uma simples aprovação também, né? Ela quer se construir em cima do outro. Ela quer construir uma glória, quer fabricar uma glória para si, baseado na glória dos outros, né? Ela quer que os outros a levantem, que é novamente o contrário do que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo desceu da sua glória para nos levantar. Então, a inveja, ela tem basicamente essa dinâmica. Ela é uma pessoa que vaidosa, que está sentindo, né, tá sofrendo de uma vaidade. Às vezes eu vou falar aqui, eu falo na pessoa vaidosa, mas tem graus, né, irmãos? A gente pode estar mais ou menos perdido nesse pecado. Mas, então, grosso modo, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que... Vaidosa nesse sentido, né? Ela precisa ficar se levantando em cima dos outros, tá? É uma pessoa orgulhosa, que inveja muito a vida dos outros, fica comparando muito, querendo ser igual,
né? Querendo se destacar acima deles e que acaba, por vezes, até mesmo se levantando, procurando se levantar acima daqueles que estão ao seu redor com alguma coisa qualquer que ela acha que é o máximo, né? Mas então tá bom. Isso é basicamente a dinâmica da inveja. Agora, como vencer? Né? Se a gente perceber que a gente está tendo esse tipo de atitude, como que a gente deve proceder? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, eu acho que dá para a gente pensar em duas coisas básicas que dá para a gente usar como o mínimo de ferramentas para trabalhar isso. A primeira é a questão, que tantas vezes eu reforço aqui, da gratidão, né? Por quê? Porque justamente a pessoa que está lutando para ser melhor do que outro é alguém que não está satisfeito com aquilo que Deus te deu. É alguém que acha que o jeito que Deus, o caminho que Deus preparou para ela, as situações em que Deus a colocou, os dons que Deus lhe deu, não são bons o suficiente para ela, que ela era digna demais. Então ela não está sendo satisfeita, não está sendo grata pela posição, situação que Deus lhe colocou. Então, na verdade, aí a gente também começa a enxergar um pouco das raízes espirituais desse problema. Porque a pessoa que está sentindo isso, ela está frustrada com Deus, né? Porque é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem faz de nós aquilo que nós somos, que nos concede glória, né? A Bíblia fala que aqueles que Deus chamou, a esses também glorificou, certo? Então, os valores dessa pessoa estão distorcidos, estão muito baseados nos valores do mundo, não estão baseados nos valores de Deus. E aí ela está frustrada com Deus, por aquilo que Deus fez com ela. Então, pecado básico, pecado da ingratidão, pecado da insatisfação com aquilo que Deus fez de você. E você está aí rivalizando, então, com outras pessoas, entrando no sistema do mundo para ver se você preenche aquilo que você sente que lhe falta. Então, a primeira questão é mudar essa forma de pensar. É voltar a ter olhos para as coisas boas que Deus fez na sua vida. É voltar a cultivar a gratidão. É voltar para perceber, né? Lembra que lá no jardim a serpente é que chama a atenção de Eva para as coisas que Deus não lhe deu. A serpente fala, não, Deus te deu de tudo, mas isso aqui é o top do top. Ele vem falar que mas na verdade o que você precisa mesmo é daquilo que Deus falou que você não podia ter. E assim ela tira a atenção de todas as coisas boas que Deus tinha dado para Eva, para Adão e Eva, e chama a atenção para aquilo que Deus não tinha dado. Então, por um lado, isso vale a pena você reforçar, né? Que relembrar as coisas que Deus te deu, relembrar a posição que Ele te deu, relembrar de todas essas coisas para cultivar a gratidão na sua vida. Então, um dos remédios, acho que está claro, é cultivar a gratidão. Mas como eu falei, a gente tem uma fome de glória que existe, né? Que te leva a querer subir em cima do outro, para você ficar grande de alguma forma. E para a gente se livrar disso, eu acho que não tem nada melhor do que a gente olhar para o Senhor da glória, né? Que é Jesus Cristo, e ver como Ele fez, como Ele agiu com a sua glória e como deve ser a nossa relação apropriada com essa questão da glória. E aí, para isso, vamos ler um texto da Bíblia, né? Um que fala sobre isso, que está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Tá um texto bem conhecido, mas vamos ler. Então diz assim: não façais nada por rivalidade. Então aqui a questão da rivalidade. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade,
e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, qual que é o exemplo que a gente tem aqui de Jesus Cristo? Aquele Jesus, que era o Senhor da glória, ele veio para esse mundo para servir. A gente vai seguir esse exemplo se a gente, como Jesus, se aproximar do outro, não para se afirmar, mas para afirmar o outro. Né? Quer dizer, Jesus veio a esse mundo, se fez de servo e lavou os pés dos discípulos. Ele veio aqui para nos glorificar. Ele veio aqui para levantar a nossa cabeça, gente que não era nada, que estava perdido em nossas transgressões e pecados. Ele veio, se humilhou para que a gente fosse exaltado. Então, no nosso cotidiano, eu acho que justamente a gente deve inverter esse sentimento. Então, se antes eu queria a posição do meu colega, agora eu vou trabalhar para que a posição dele seja fortalecida. Então, se antes, por exemplo, para pegar um exemplo prático, se antes eu queria sabotar o serviço dele no trabalho, ou se eu queria mais é que ele se desse mal, eu vou ajudar ele a ter aquela promoção que ele quer. Né? Eu vou ver se ele precisa de alguma coisa. Ou se ele já tem o cargo, eu vou ajudar ele a permanecer nesse cargo, se a oportunidade me permitir. Né? Eu vou abrir mão de querer ter essas coisas, de querer rivalizar com ele, e vou fazer o contrário. Vou procurar levantá-lo, fortalecê-lo e estabelecê-lo naquele lugar que ele está, para garantir que ele permaneça lá. Né? Então, e assim, dessa forma, é claro que também indiretamente a gente vai se apropriando da glória, que é a glória de Deus, que é a glória que Cristo mostrou na cruz. É um processo em que a gente vem e se dá pelos outros, e no processo de humilhação, no reino de Deus, a gente é exaltado. Né? Que é como Cristo Jesus disse, né? Aquele que quer dominar sobre os outros deve ser servo de todos. Né? Então, você tem que, para resumir, você tem que se reconciliar com Deus, você tem que confessar a sua rebeldia, a sua insatisfação com aquilo que Deus fez de você e passar a se apropriar dos valores do reino. Procurar a trabalhar, não para ter aquilo que é do outro, mas para fortalecer o outro naquela posição, naquela situação em que ele está. Tá bom? Temos uma pergunta. Você falou da inveja você trabalhou bastante sobre a inveja em relação ao meu próximo, meu vizinho, alguém que está bem próximo, né, fisicamente. E quando a inveja, ela existe no coração da pessoa em relação ao nosso dia de hoje, que é virtualmente. Existe uma inveja virtual de uma pessoa que está distante. Como é que se trabalha isso? Tá. Eu foquei mesmo mais numa relação próxima, né? Mas é verdade, inclusive a propaganda, né? Ela é muito voltada na manipulação da nossa inveja. Né? O cara que inventou ali o comercial, ele coloca alguém que é bonito, forte, maravilhoso, que aparentemente leva uma vida perfeita e que está lá passando pão, manteiga no pão, né? Nossa, que manteiga é essa? Né? A ideia dele parece bobagem, mas é muito da propaganda que a gente vê isso. A gente vê alguém que supostamente tem uma vida perfeita
e que tenta suscitar na gente uma invejinha de ser como aquela pessoa. E aí então comprar o que o cara está vendendo, né? Coisas que a gente não precisa, né? Então muito da propaganda e uma sociedade nossa de capitalista, né, de consumo, é uma questão muito presente. Essa é uma questão muito presente. Eu acho que de novo, questão da gratidão é fundamental, né? Se você aprender a ser grato pelas coisas que Deus já te deu, você não vai ficar com fome de coisas que você não precisa, entendeu? Então você não precisa... eu às vezes vejo umas bibliotecas, né? Eu gosto muito de livros. Aí eu vejo umas bibliotecas assim enormes e falo, nossa, que da hora! E vou ali na Amazon, né? Nossa, livro pra caramba, um monte de coisa. Eu falo, meu Deus, isso aqui é muito legal. Mas a verdade é que a maioria daqueles livros eu não vou ter tempo para ler, né? Muitos daqui eu já não tenho, comprei e não tenho mais tempo. Então, a minha luta é de saber valorizar os que eu já tenho, né? Aprender com eles e assim, né? Quando precisar realmente ir atrás de alguma outra coisa. Mas é saber valorizar as coisas que Deus já te deu, né? Aí não funciona, né, aquela mesma questão de você afirmar a posição do outro, né? Mas é porque também a rivalidade aqui, ela fica muito mais fraca, né? Ela não aparece, né? Porque a pessoa tá longe, né? Tá lá sei lá, em Brasília fazendo a propaganda dela. Você não tem contato, você não vai rivalizar com ela por coisas que ela tem, entendeu? Então, esse problema da rivalidade, ela surge mais na família, na igreja, né? Com o seu vizinho, com quem está próximo a você. Tá? Beleza.